Nesse momento, estamos iniciando mais uma edição do programa Corpo, Mente e Natureza pela TV Integrativa Global, o canal da saúde mental e corporal. E estamos felizes por estarmos mais uma vez com vocês. Convidamos a você que ainda não se inscreveu no canal a se inscrever e lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações. Se você gostar, curta. Lembre-se de comentar e de compartilhar com o maior número de pessoas para que essas informações possam ir mais longe. Hoje nós iremos falar sobre como melhorar ou como aumentar a nossa saúde mental. E teremos o quadro O Eneagrama e Você, com Riele de Souza. Ele é psicoterapeuta com especialização em hipnose clínica e professor de Eneagrama. Fiquem conosco, que logo logo estaremos de volta. Olá, sou Kennedy Costa, iridosomatologista, terapeuta corporal e hipnoterapeuta master. Trabalho com terapias naturais para o corpo e a mente há 3 décadas. E hoje nós iremos falar para vocês sobre como melhorar a saúde mental. É isso mesmo que vocês ouviram, como podemos melhorar a nossa saúde mental. Irei apresentar aqui 10 itens que, se observados de maneira correta, farão com que tenhamos uma saúde mental mais equilibrada, um cérebro mais dinâmico, uma vida melhor, as emoções controladas, ou seja, teremos inteligência emocional e saberemos viver de forma mais plena a cada dia. E o primeiro ponto que nós queremos destacar é: avalie-se de forma positiva. Esse é o primeiro passo. Nós devemos acreditar em nós mesmos, que temos força. Devemos acreditar na nossa força interior. Se você quer, você pode. Nada poderá impedir uma pessoa que acredita em si mesma de conseguir o que quer, pois essa pessoa acredita no seu potencial, essa pessoa tem palavras positivas, porque tem pensamentos positivos. Portanto, avalie-se de forma positiva. Isso com certeza contribuirá para que você cresça na vida e desenvolva uma boa saúde mental. Outro ponto importante para a nossa saúde mental é justamente o lazer. Pratique esportes, dance, cante, brinque, se divirta com parentes, com amigos, curta a natureza, tenha um hobby. E isso fará com que a mente relaxe, descanse. Afinal de contas, a vida não é só trabalho, a vida não é só preocupações, a vida não é só de sabores, a vida tem muita coisa boa. E faz parte desse processo para termos saúde mental equilibrada, o lazer. Então vamos curtir a vida, vamos aproveitar. Outro ponto interessante, o terceiro: assuma apenas as suas responsabilidades. Excesso de trabalho, principalmente para agradar outras pessoas, contribuirão para que você canse o corpo, a mente, se estresse, fique irritado, você vai perder tempo, vai precisar de tempo para resolver suas tarefas e você também não terá. Por isso é importante que você assuma apenas
as suas responsabilidades. Acorde e faça o que tem que ser feito. Isso é o que interessa. E você agindo assim, sua mente com certeza ficará mais tranquila, porque você está buscando realizar a tarefa que faz parte do seu dia a dia. Um quarto ponto: gerencie o seu tempo. O que seria gerenciar o tempo? É organizar o tempo de forma dinâmica, sabendo distribuir as tarefas, o tempo necessário para respirar bem, para meditar, para se alimentar, para estudar, o tempo de dormir, o tempo de trabalhar, o tempo de ver um filme, o tempo de uma boa leitura. Gerencie tudo que você tem que fazer durante o dia. Faça disso uma tarefa diária e você vai criar o hábito e gerenciando bem o seu tempo, você vai aproveitar melhor as 24 horas que o dia te oferece. Então, todos nós temos 24 horas por dia. A diferença está em como nós aproveitamos ou gerenciamos essas 24 horas. Um quinto ponto: planeje o seu futuro com tranquilidade. Eu digo tranquilidade, é planejar o futuro sem tanta preocupação com contas, com isso e com aquilo, com problemas, com estresse. Planeje seu futuro tranquilamente, deixando cada coisa acontecer a seu tempo. Busque informações sobre o que você quer para si no futuro. E através dessas informações, faça uma programação e visualize você conseguindo realizar aquilo que você tanto deseja. Você está dizendo isso para o seu cérebro. E teu cérebro vai te dar isso de volta. Tudo começa com o pensamento. O pensamento positivo. Lembra que nós falamos que nós temos que nos avaliar de forma positiva? Tendo essa avaliação positiva, fazendo um planejamento do futuro de forma positiva, iremos crescer em todos os sentidos e teremos uma saúde mental bem equilibrada. E como nós falamos, iremos desenvolver a nossa inteligência emocional. Outro ponto também é acessar o passado, mas alto lá. Acessar o passado apenas em busca de aprendizado e de experiência. Você pode recorrer ao passado, mas não para repetir os erros, mas para reforçar aquela lição que você aprendeu. Não só o seu passado, mas o passado de outras pessoas poderão lhe servir de exemplo para que você não cometa determinados erros que foram cometidos por outras pessoas. Acessar o passado apenas com esse objetivo, buscar recursos para ter uma experiência mais sólida no presente e planejar de uma maneira mais concreta e mais tranquila o futuro. Você pode recorrer ao passado através de uma autoprogramação mental, através de hipnose clínica e daí tirar boas experiências para a sua vida, para a sua mente. Um outro ponto, o sétimo ponto: tenha uma alimentação saudável. Olha, para termos corpo e mente saudáveis, precisamos ter uma ótima alimentação. Uma alimentação que forneça os nutrientes para que o nosso corpo funcione bem. A pressão arterial, a respiração, a defesa, a imunidade de um modo geral, para que o cérebro fabrique os neurotransmissores que te deixarão mais feliz, com a memória turbinada, que te farão ter uma maior capacidade de raciocínio, que te darão um maior controle sobre sua vida, que te farão mais alegre, mais feliz, mais dinâmico e, acima de tudo, uma alimentação natural vai te colocar em harmonia com a natureza, fará o teu corpo e a tua mente funcionar completamente bem. Tudo isso faz parte desse conjunto. Outro ponto, o oitavo: curta a natureza. Curtir a natureza também contribui para termos saúde mental.
É através da natureza que nós recarregamos as nossas baterias, que nós enchemos os pulmões com ar puro. É através da natureza que nós recebemos aquela energia forte, porque nós somos seres naturais. Nós somos da natureza, estamos ligados a ela. Então, através da natureza, nós poderemos ter um benefício não só para nós, mas para nossos amigos, para os nossos familiares, para a nossa vida de um modo geral. Curtir a natureza, o meio ambiente, as plantas, os animais, os agentes da natureza, todo esse conjunto fará com que nós tenhamos uma saúde mental mais equilibrada e mais aprendizado sobre a nossa vida e sobre a nossa relação com o macro e o microcosmo. Essa nossa relação com o macro e o microcosmo, à medida que nós a entendemos, nós iremos valorizar mais a vida, iremos curtir mais as famílias, os amigos, iremos nos curtir mais. Isso que é importante. O nono ponto, seja grato. Seja grato pela saúde, pela casa que você tem, pela família que você tem, pelas experiências que você tem, porque a gratidão te dá paz de espírito. A gratidão te mostra que você deve ser cada dia mais confiante, mais alegre, mais determinado e tira de ti toda a sombra de egoísmo e de pensamentos negativos. Seja grato e busque a cada dia melhorar, tornando-se uma pessoa mais saudável em todos os sentidos. E por último, o 10º ponto, talvez o mais desafiador, mas ele é o conjunto de todos os 9 juntos. Viva o hoje a cada momento, onde você estiver. Olha, isso é muito profundo. Viva o hoje a cada momento, onde você estiver. Porque nós nos transferimos muito para outro tempo e para outro lugar em busca da felicidade, em busca de curtir a vida, em busca de ter pensamentos positivos, sempre deixando para depois. Ah, eu vou ser feliz para a semana quando eu estiver em tal lugar. Eu vou ser feliz só no final do mês. Não, a felicidade, a vida plena tem que ser hoje, nesse exato momento, independente do local que você estiver. Planeje com segurança a sua vida futura, mas planeje agora no presente, vivendo de forma plena, avaliando-se de forma positiva, passando por todas essas etapas, agradecendo por tudo que você tem e vivendo plenamente. É isso que nós desejamos a todos vocês. Olá, hoje nós estamos com Riele de Souza, ele é psicoterapeuta, especialista em hipnose clínica e professor de Eneagrama. Riele, é muito bom estar contigo novamente aqui no programa Corpo, Mente e Natureza. Você está aqui conosco no quadro O Eneagrama e Você. E aqui, Riele, nós iríamos fazer aqui algumas perguntas para você esclarecer mais para os nossos telenautas sobre o Eneagrama. Então, você pode se apresentar um pouco mais e começar falando conosco sobre o que é o Eneagrama. Olá, Kennedy. Olá, amigos do programa Corpo, Mente e Natureza. Sejam muito bem-vindos. É muito bom estar aqui. Agradeço muito o seu convite, Kennedy.
E com certeza eu acredito que esse quadro irá contribuir muito para o crescimento, para o amadurecimento das pessoas. O Enneagrama é uma sabedoria profunda, que está a facilitação do processo de desenvolvimento das pessoas. O Enneagrama é uma sabedoria facilitadora do autoconhecimento. Qualquer pessoa que quer se desenvolver, quer melhorar em qualquer área da sua vida, o Enneagrama está a serviço. O Enneagrama nos fala de 9 tipos de personalidades. A personalidade, na verdade, deriva da palavra persona, que em grego significa máscara, ou seja, nós, na nossa infância, para nos proteger ou por alguma situação traumática, nós colocamos uma máscara. E o Enneagrama nos descreve de forma muito profunda e de forma muito ampla como funciona a nossa personalidade, né? E a partir disso nós podemos traçar um mapa de desenvolvimento. Então o Enneagrama serve como um mapa que nos diz onde estamos e para onde vamos. E aí também nos descreve caminhos que nós podemos seguir para nos desenvolvermos como seres humanos, na área profissional, na área pessoal, enfim. O Enneagrama é um mapa a serviço do bem-estar, mas da evolução do ser humano, como pessoa, como profissional, como pai, como mãe, como filho, como filha. Então, ele é um mapa profundo e amplo, de forma muito didática e de forma muito simples, ao qual qualquer pessoa pode aprender com o Enneagrama. E aprender sobre o quê? Sobre si mesmo. Como você funciona, como você age, por que você age de determinada forma, por que você pensa de determinada forma, por que você sente de determinada forma. Então, o Enneagrama é um mapa que está a serviço do ser humano, do crescimento das pessoas, do processo de autoconhecimento, né? A gente diz que o Enneagrama acelera o processo de autoconhecimento, né? Hoje se fala muito em autoconhecimento. Mas por onde começamos? Para onde vamos quando a gente quer se conhecer? Então, o Enneagrama é um mapa assim, que nos diz, nos facilita esse processo e nos acelera esse processo de autoconhecimento. Tá? O Enneagrama também fala da nossa essência, né? Aquilo, a nossa individualidade, aquilo que só nós conseguimos expressar no mundo. Eu, você, Kennedy, cada pessoa tem uma essência, tem algo valioso, tem algo a contribuir com o universo, com o todo. E o Enneagrama nos mostra qual é a nossa essência, nos mostra o caminho para a nossa essência. Muitas pessoas se sentem perdidas, não sabem aquilo que podem contribuir para o mundo, não sabem o que estão fazendo aí. E perdem, muitas vezes, o sentido da vida. E isso, a gente pode falar de um estado emocional de depressão, ansiedade. Na verdade, a depressão profunda é a falta de sentido. E quando você se encontra com o mapa do Enneagrama, você tem a possibilidade de encontrar a sua essência, encontrar o caminho da sua individualidade, da sua missão de vida, né? Por isso o Enneagrama também traz a nossa essência, o caminho para a nossa essência, para aquilo que nós viemos fazer, para aquilo que nós podemos contribuir para esse mundo. Por isso, o Enneagrama é como um mapa facilitador do processo de desenvolvimento e de evolução do ser humano. Muito bem, então nós podemos dizer que o Enneagrama serve para que nós tenhamos um autoconhecimento mais profundo da nossa personalidade, para que nós também identifiquemos nossas falhas e, de uma maneira didática e bem orientada, ele servirá também para que a gente progrida, para que a gente corrija os nossos defeitos, potencializemos as nossas forças, as nossas qualidades. É nesse sentido também? Isso mesmo, muito bem colocado por você.
Exato. Nós temos os nossos limites, né, que aí se traduz nos nossos medos, mas também temos as nossas qualidades, aquilo que nós aprendemos ao longo da vida, aquilo que nós fizemos bem. Então, o Enneagrama nos mostra isso. O Enneagrama nos mostra que a gente pode sim, que a gente tem jeito, né? Muitas pessoas dizem assim, ah, eu sou assim porque eu fiz isso, porque aconteceu isso comigo. Não. O Enneagrama nos tira e nos coloca a caminho, né? Nos mostrando as nossas qualidades, mas também nos mostrando as nossas sombras, os nossos defeitos, aquilo que a gente esconde das outras pessoas, aquilo que a gente não quer ver, né? Mas ele nos ajuda a sair, a superar os nossos limites, os nossos defeitos, os nossos comportamentos que muitas vezes acabam machucando as outras pessoas, acabam os nossos conflitos que acabam tirando a nossa felicidade, tirando a nossa paz. Por isso, o Enneagrama nos mostra o porquê dos nossos comportamentos. Por que a gente age de determinada forma? Por que pensamos assim? Por que temos determinados comportamentos que acabam afetando todo mundo e afetando a nós mesmos, né? No fim, o Enneagrama nos possibilita explorar as nossas potencialidades e trabalhar, sim, os nossos limites, os nossos defeitos, aquilo que a gente precisa melhorar em nós mesmos. Muito bem, Riel. Agora, um detalhe interessante que eu estou percebendo pela sua explicação é que o enneagrama, ele é bem aplicado, ele é capaz de reestruturar nossa mente, tirar traumas, fazer uma nova programação. Com certeza, é isso mesmo? Exato, Kennedy, bem colocado. Quando você conhece a tua personalidade, quando você conhece a tua personalidade, a tua estrutura de pensamento, o Enneagrama nos mostra a nossa personalidade desde lá da nossa infância, como tudo começou, que trauma, que tipo de trauma gerou a nossa personalidade. A nossa personalidade, ela nada mais é que uma defesa, o ego, né? Uma defesa do quê? De uma criança ferida. Quando a gente fala de trauma, a gente fala de uma criança ferida. Na nossa primeira infância, do 0 aos 7 anos, muitas vezes nós reprimimos sentimentos, nós não soubemos nos defender, nós passamos por situações doloridas, né? A qual interpretamos de determinada forma que nos causou sofrimento. E o Enneagrama nos mostra como a nossa personalidade foi se estruturando a partir de situações traumáticas. E aí, a partir disso, é possível compreender por que nós pensamos de determinada forma. E a partir dessa compreensão, nós podemos mudar o jeito de pensar, de um jeito novo de pensar que não nos traga tanto sofrimento, tanta carga, tanto peso na vida, né? Porque a personalidade, ela está a serviço de uma defesa. Só que nem sempre nós não conseguimos se defender. E aí, muitas vezes, nos relacionamentos, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, a nossa criança ferida lá, que sofreu um trauma de infância, fica exposta. E aí, nos causa sofrimento. Então, o Enneagrama possibilita, sim, mudar, reprogramar a nossa mente, abandonar pensamentos de que nos fazem ficar travados na vida, abandonar visões distorcidas da realidade e, sim, pensar de uma nova forma, de uma forma mais leve, de uma forma onde a vida flua, né? Então, o Enneagrama nos possibilita, sim, reprogramar a nossa mente e viver mais em paz, viver de forma mais inteira, né? Com um caminho de crescimento. Muito bem, Riel. E eu te pergunto aqui, de uma maneira assim mais abrangente, como é que você poderá aplicar o enneagrama para um cliente? Exato. Kennedy, então, olha só, quando o cliente chega e diz, olha, eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero mudar a forma de pensar, o primeiro passo é conversar um pouco e entender. Quando a gente dá um curso, o nosso objetivo dentro desse curso é que a pessoa se identifique a sua personalidade. Identificando a sua personalidade, a pessoa vai perceber
que emoção ela tem mais recente no dia a dia, quais são as suas crenças, o que ela acredita, quais são os seus mecanismos de defesa. E quando você compreende tudo isso, quando você assimila tudo isso, você vai conseguir fazer mudanças na tua vida. E quando um cliente chega para mim, quero modificar isso, quero resolver esse conflito, nós vamos identificar a personalidade dele através de uma conversa, através das características daquilo que ele está pensando. E aí, eu e ele em conjunto vamos identificar a personalidade e vamos aprofundar esse conhecimento. Então, eu vou mostrar para ele como a personalidade funciona, o que ela pensa, e ele, no dia a dia, ele vai começando a identificar, ele vai começando a se dar conta que ele faz aquilo mesmo da personalidade, de forma muito mecânica. E quando ele se perceber fazendo isso, ele tem a chance de mudar o comportamento, né? A gente só transforma aquilo que nós conhecemos de nós mesmos. Eu não consigo transformar aquilo que eu não sei de mim. Por isso, quando eu sei como a minha personalidade age, quando eu sei como a minha personalidade pensa, eu posso me pegar fazendo isso e modificar o comportamento e ter um resultado diferente com as pessoas que eu tenho na minha vida, com a minha família, com os meus colegas de trabalho. Então, nós vamos aos poucos. O primeiro passo é saber qual é a personalidade da pessoa, que tipo de personalidade ela tem. E aí a gente vai identificando os comportamentos dessa personalidade que tem a ver com ela, com essa pessoa. E aí a gente vai trabalhando isso de forma muito profunda, né? De forma muito assertiva, para que a pessoa se perceba fazendo esses comportamentos, tendo esses mesmos pensamentos e sentindo aquilo que a personalidade sente. E também, dentro do processo terapêutico, nós podemos ir lá nas memórias traumáticas dessa pessoa, acessar essas memórias traumáticas e liberar, desbloquear, porque um trauma é um bloqueio que faz com que essa pessoa tenha os mesmos comportamentos, tenha medos, tenha ansiedade e mude a forma de pensar. Então, através do processo terapêutico, nós podemos também ressignificar esses traumas e libertar para que essa pessoa viva uma vida muito mais feliz e muito mais ampla, muito mais inteira. Eu observei você usar aqui duas expressões bem interessantes. Vocês vão fazer com que a pessoa, através de podemos chamar de uma anamnese, né? Uhum. Que a pessoa tenha um conhecimento mais profundo de si. Então, vocês fazem uma análise profunda e assertiva. Eu gostei muito dessa palavra que você disse. Assertiva, profunda e assertiva. O cliente precisará entender realmente a sua real situação, como é sua personalidade, ele ficará ciente de onde ele está e para onde ele quer ir, ou seja, como ele tem que desenvolver para ter uma vida melhor em todos os sentidos. É por aí mesmo, né? Exatamente, Kennedy, exato. Quando a pessoa se descobre e vai se aprofundando no conhecimento do Eneagrama, porque o Eneagrama, ele é um conhecimento milenar que está a serviço do ser humano e está no ser humano. Então, eu, como um tipo de personalidade, eu vou contribuindo, né, por aquilo que eu sei da minha personalidade, mas o Eneagrama é um mapa que me ajuda a me entender e a me observar mais precisamente. Por isso, precisa muito, sim, de autoobservação. E quando eu conheço a minha personalidade, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, o meu jeito de sentir, eu consigo, de forma muito profunda, me perceber e é como se tirasse uma fotografia de mim, né? É como se me desnudasse, como se tirasse os meus véus, as minhas roupas e me deixasse, bom, eu sou isso, né? De forma muito profunda. Então, quando a gente descreve a gente descreve a personalidade em 5 pilares: experiência de infância, mecanismo de defesa, fixação, né, crenças, a energia dos pensamentos, o que é aquilo que eu acredito, e também paixão, que quer dizer que paixão deriva de patos, patologia, sofrimento, e também a motivação, né? O que essa personalidade está motivada? Então, são 5 pilares da personalidade, ao qual a gente desnuda a personalidade e a pessoa vai compreendendo como ela funciona, por que ela pensa isso,
Por que que ela age dessa forma? E aí, sim, dando esses artifícios para essa pessoa, ela consegue ser mais assertiva no dia a dia, nos relacionamentos com os colegas, com as pessoas com que ela convive, com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, e também compreender as outras pessoas, né? Quando você se compreende nos seus comportamentos, você também compreende as outras pessoas. E aí, de certa forma, você desenvolve a compaixão. Compaixão é sentir o que o outro sente. E aí você julga menos e, consequentemente, você vive uma vida mais tranquila e de mais bem-estar e em harmonia com as pessoas do seu convívio. Muito bem, Rieli, nós iremos fazer agora uma pausa e no próximo bloco nós estaremos de volta dando continuidade a esse assunto muito importante que é o Eneagrama. Até já! Estamos de volta com o quadro O Eneagrama e Você, com Rieli de Souza. Ele é psicoterapeuta, especialista em hipnose clínica e professor de Eneagrama. Rieli, vamos dando continuidade e você poderia falar conosco agora sobre os centros de energia? Muito bem, Kennedy, muito bom estar aqui novamente. Vamos dar continuidade, sim, ao Eneagrama. Agora eu vou aprofundar um pouquinho mais para que as pessoas que estão nos assistindo comecem a ter alguns insights sobre como elas veem o mundo, né? No Eneagrama, a gente divide o Eneagrama fala de 9 personalidades. E essas personalidades são divididas em 3 centros de energia. O centro do pensamento, que são pessoas mais analíticas, são pessoas que são mais racionais, são pessoas que têm a facilidade em analisar, conceituar, defender ideias, racionalizar, pensar, que a gente chama o centro de energia da cabeça, do pensamento, da análise, das ideias, dos conceitos, do planejamento, né? Então, 3 personalidades têm a propensão a pensar mais, a agir a partir das ideias, da análise, né, dos conceitos, da razão. E também, dentro do Eneagrama, nós temos os que a gente chama os centros de energia do emocional, né? São as pessoas emocionais, personalidades mais emotivas. São pessoas preocupadas mais com o que estão sentindo, são pessoas preocupadas mais com os relacionamentos, com a sua própria imagem, o que os outros pensam deles, o que as pessoas sentem, né? São pessoas que desenvolvem, que têm habilidade mais para sentir, porque que é diferente da razão. O sentimento é diferente do pensamento. Então, quando a gente fala do centro de energia emocional, nós estamos falando de pessoas que têm essa facilidade de sentir mais, de expressar mais os sentimentos, de sentir o que os outros sentem, né? São pessoas mais preocupadas com a imagem, com o que os outros vão pensar delas, né? E também nós temos o centro instintivo. Esse centro emocional, o centro emocional, ele tem a energia no coração, né? Que a gente fala o plexo solar, né? Que é o centro dos sentimentos. E também nós temos o centro instintivo, que a gente vai falar o centro da ação. São pessoas mais propensas a agir, né? Na ação. São pessoas que estão mais propensas a, digamos assim, a executar, a botar a mão na massa mesmo. Sabe aquelas pessoas que você conversa
e você tem uma ideia e elas já saem fazendo? Então, são esse tipo de personalidades que está no centro instintivo, né? Que é diferente do centro emocional, que é diferente do centro racional. Então, nós, como seres humanos, nós temos 3 centros de energia, que é o pensar, o analisar, que é o sentir e que é o agir, né? Então, são 9 personalidades que se dividem em 3 personalidades para cada centro de energia. E aí, a partir disso, você já pode se analisar. Aonde você tem mais propensão? Aonde você tem mais facilidade, né? Perceba nos seus comportamentos, se você age a mais impulsivamente, se você está mais na ação, ou se você está mais nos sentimentos, sentindo, se você tem mais habilidade com as pessoas, com os relacionamentos, ou se você está mais na análise, nas ideias, nos conceitos, na razão, né? No, 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 na, no conceito em si, sabe? Então, a partir disso, nós criamos habilidades, né? Tem pessoas que têm habilidade em analisar, em conceituar, em sintetizar. Tem pessoas que têm habilidades em se relacionar, em sentir o que o outro sente, em perceber o sentimento das outras pessoas. E tem pessoas que têm habilidade em fazer, executar, meter a mão na massa, partir para a ação. A partir disso, nós já avançamos um pouquinho mais nesse autoconhecimento. Por quê? Olha só, analise comigo você que está nos assistindo. Se eu tenho mais propensão a analisar, a ideias, a racionalizar, a razão, pode ser que eu não esteja usando o meu centro emocional, os meus sentimentos, a habilidade de me relacionar, a habilidade de sentir o que os outros sentem. E também pode ser que o meu centro instintivo também esteja um pouco desativado. Então, pode ser que eu pense muito antes de agir e acabe muitas vezes não agindo. Então, isso já nos dá um parâmetro para nos analisar e, a partir disso, começar a nos perceber. Quando eu tenho uma decisão, com qual centro eu tomo essa decisão? Eu penso nos relacionamentos, nas minhas emoções, naquilo que eu vou sentir? Ou eu faço a minha análise fria, calculista, racional, de ideias? Ou eu nem penso e nem sinto, eu já vou logo agindo, impulsivamente, fazendo o que tem que ser feito, sem pensar muito, né? Que muitas vezes isso acaba tendo consequências, muitas vezes para nós. Por isso que muitas vezes a gente encontra na terapia as pessoas que pensam demais, analisam, idealizam, análise, planejam, mas têm dificuldade em agir, em ir para frente, meter a mão na massa. E tem outras pessoas que sentem, pensam nas outras pessoas, sentem, têm muita compaixão pelos outros, mas não acabam agindo. E tem outras pessoas que também têm muitas consequências porque agem muitas vezes impulsivamente, não pensam nas consequências e isso acaba causando muitos estragos na família, no trabalho. Por isso, quando a gente toma uma decisão que nós analisamos o nosso lado racional, a nossa razão, mas também analisamos os nossos sentimentos, aquilo que a gente sente, aquilo que vai afetar emocionalmente as outras pessoas, nós agimos de forma mais corretamente, de forma mais assertiva. Por isso, as decisões, uma decisão assertiva é uma decisão que passa pelos nossos 3 centros de energia: o pensar, o sentir e o agir, né? E aí eu posso, de forma assertiva, tomar decisões que vão favorecer o meu bem-estar e também o bem-estar das outras pessoas. Então, a partir daí, você que está nos assistindo, pode começar a se analisar. Aonde que eu fico mais? Qual a minha tendência? É mais pensar, analisar, é mais sentir, é mais a questão dos afetos, dos relacionamentos, ou é mais agir impulsivamente, falar o que me vem na cabeça, não importa se as outras pessoas vão gostar ou não. Hã? Então, a partir disso, você já começa a avançar
e entrar no mundo do Enneagrama e começa a se analisar. Aonde você tem a tendência a estar mais? No pensamento, no sentimento ou na ação? Deixa eu te fazer aqui uma pergunta. São 3 centros de energia. Uma pessoa que está num centro de energia, ela poderá ter característica das 3 numerações, sendo que uma vai predominar. É isso? Exato, isso mesmo. Mas ainda tem outra pergunta. E ela também poderia ter, poderia, né? Eu acredito que sim, vai ter também característica dos outros centros de energia, só que não desenvolvidas. Exatamente, exatamente. Nós temos os 3 centros de energia ativos, porém, nós, no dia a dia, ficamos só em um centro de energia. Ou os outros 2, pouco a gente acessa, pouco a gente começa a usar ele. Uma pessoa que é mais mental, que a gente chama, ela analisa muito, ela pensa, ela planeja, ela idealiza, ela racionaliza. E essas pessoas do centro mental, muitas vezes, têm muitas dores de cabeça, porque elas ficam muito pensando, muito idealizando, e isso acaba causando uma tensão na cabeça. Porém, em alguns momentos, quando essa análise, esses conceitos não dão mais conta, essas pessoas conseguem agir, né? Mas é muito pouco. Mas a predominância dessas pessoas, a gente vai chamar dos mentais, do Enneagrama, é ficar na mente, ficar nos pensamentos, nas razões, nas ideias, nas teorias, né? E também a pessoa sentimental. Muitas vezes a pessoa fica ali sentindo aquilo, pensando no outro, preso aos afetos, preso àquilo que os outros estão sentindo, preso àquilo que os outros estão falando dela, e ela não age, não vai para frente, não vai para a ação, né? E normalmente quando a pessoa consegue dar um passo, ela vai para a ação, né? Então nem sempre a gente fica no nosso centro de energia, mas na maior parte a gente fica no centro de energia predominante da nossa personalidade. Mas a gente visita sim os outros 2 centros de vez em quando a gente também tem problemas, quando o nosso centro de energia não dá mais conta, aí parece que a gente é obrigado a visitar os outros centros de energia, né? E a pensar e a agir de uma forma mais assertiva. Muito bem, Hélio. Você quer dar uma mensagem de estímulo para as pessoas que estão nos ouvindo agora, para nós chegarmos ao encerramento do programa de hoje? Sim. Então, nós agora avançamos um pouco dentro do Enneagrama, né? O Enneagrama nos fala de 9 personalidades. Aqui eu não mencionei no início, mas assim, nós temos características das 9 personalidades. Mas tem uma que a gente se identifica mais, né? Tem uma que bate com o nosso agir, com o nosso jeito de pensar, com o nosso jeito de sentir. E o Enneagrama é um mapa, porém ele não substitui o viajante, a pessoa, o caminhante, né? É um mapa, né? Eu posso olhar uma cidade de cima, né? Mas eu visitar essa cidade é outra coisa. Eu posso pegar o mapa de qualquer cidade, eu posso pegar o mapa de uma metrópole como São Paulo e analisar, estudar. Mas quando eu estiver em São Paulo, no centro de São Paulo, na Avenida Paulista, vai ser diferente. Por isso, o Enneagrama é um mapa que nos convida a entrar dentro de nós mesmos. É um mapa, eu costumo dizer que é um mapa para dentro de nós. Não é um caminho para fora, né? É um mapa para dentro de nós, nos sentindo, nos analisando, mas também tomando decisões mais assertivas. Mas é preciso querer. O Enneagrama, sim, dá trabalho, porque as pessoas muitas vezes entram em crise quando se conhecem, porque tomam consciência daquilo que elas fazem, daquilo que elas estão fazendo há anos, mas também o Enneagrama é um processo lindo de libertação. Tantas pessoas, tantas vidas transformadas através do Enneagrama, né? Eu estudo o Enneagrama e vivencio o Enneagrama há mais ou menos uns 5 anos. E nos últimos 2 anos me dediquei a ensinar o Enneagrama para as pessoas. E quando as pessoas tomam consciência da sua personalidade,
o quanto de estrago a sua personalidade fez na sua vida, elas se libertam, né? E elas têm a possibilidade de tomar uma vida diferente. E a gente conhece inúmeras pessoas que passaram a se conhecer a partir do Enneagrama e hoje tem uma vida muito mais equilibrada, muito mais saudável emocionalmente. Por isso, você que deseja se conhecer, que não consegue se entender, não consegue entender o comportamento das outras pessoas, não consegue conviver muitas vezes, hoje a gente vê diversos conflitos na família, no trabalho. O Enneagrama é um mapa que vai explicar, mas as transformações dependem muito de você. Você que está se buscando, você que está querendo se compreender mais, eu te convido a mergulhar no Enneagrama, ou seja, através de livros, ou seja, através dos cursos, que você vai começar a ver, a ter o poder da transformação dentro de você mesmo. Muito bem, Kelly, muito obrigado pela sua participação com essas preciosas mensagens que foram esclarecedoras para aquelas pessoas que querem se conhecer melhor, melhorar sua vida, e as pessoas também poderão entrar em contato contigo através da sua rede social, que está sendo exposta aqui no quadro, e você com certeza vai também dar mais informações para essas pessoas que te procurarem. Nossa gratidão por estar conosco no quadro O Enneagrama e Você. Muito obrigado. Agradeço. Chegamos ao final do nosso encontro semanal. Nossa gratidão a todos vocês que nos acompanharam, aos nossos colaboradores, e especialmente ao Riel de Souza, o psicoterapeuta que nos acompanhou hoje no quadro O Enneagrama e Você. Lembre-se de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Obrigado e até a próxima semana em mais um programa Corpo, Mente e Natureza.